Fim da publicidade de medicamentos no Brasil? Propaganda proibida de medicamentos, de remédios? É isso? Não, já adianto. A resposta é não. A publicidade de medicamentos, de remédios, a propaganda de medicamentos, de remédios, ela não está proibida no Brasil. Mas ela é regulada. É uma norma que define o que pode e o que não pode. O principal órgão que vai regular isso é a nossa amiga Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela vai regular e falar o que pode e o que não pode nas propagandas de medicamentos, de remédios. Né? Eu quero fazer uma publicidade, uma propaganda, seja na televisão, seja na rádio, seja na internet, seja na sua farmácia, na sua drogaria. Quer fazer uma propaganda? O que pode e o que não pode? Quer saber? Então esse vídeo é para você. Então esse vídeo é para você, farmacêutico, farmacêutica, futuro farmacêutico, futura farmacêutica, balconista, técnico de farmácia, você que é dono de farmácia e drogaria, você que quer abrir uma farmácia, uma drogaria, até mesmo você que trabalha em uma agência de publicidade e vai fazer a propaganda de medicamentos, de remédios, o que pode e o que não pode fazer. Quer saber? Então o vídeo hoje vai ser para vocês. Vem comigo. Vamos saber então? Como eu tinha falado com vocês, o principal órgão que vai regular a publicidade de medicamentos no Brasil é a nossa amiga Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Anvisa, ela tem uma norma, uma RDC, uma resolução que trata especificamente disso, da propaganda e publicidade de medicamentos no Brasil, que é a RDC 96 de 2008. Mas, além dessa RDC, no vídeo de hoje a gente vai falar também um pouco, além da RDC, da resolução 724 de 2022, que é do Conselho Federal de Farmácia, que trata do Código de Ética. Então, o vídeo de hoje a gente vai abordar duas resoluções. Aqui estão citadas, né, mas depois a gente vai aprofundar mais essas resoluções daqui a pouquinho. Então, essas duas resoluções são as principais normas que a gente vai citar no vídeo de hoje, mas eu quero destacar com vocês que, eventualmente, podem ter outras normas paralelas, mas eu destaco que essas são as principais. Se você que está assistindo esse vídeo sentir falta de alguma resolução, de alguma RDC, escreve aqui nos comentários. Professor, faltou citar tal resolução, faltou citar tal lei. Escreve aqui nos comentários. Esse vídeo aqui é feito por nós, ok? É feito por mim, mas é pra gente. Então, me ajude a complementar esse vídeo, caso seja necessário. Outra coisa também que eu quero destacar. Como já falei, a gente vai, no vídeo de hoje, destrinchar um pouco a RDC 96 de 2008 e a Resolução 724 de 2022, Conselho Federal de Farmácia. Essas resoluções se encontram vigentes no momento da produção desse vídeo. Se eventualmente, no futuro, eu estou gravando esse vídeo aqui em abril de 2025, mas se no futuro, quando você estiver vendo esse vídeo, você souber que essas resoluções estão revogadas, foram substituídas, por favor, escreva nos comentários que a RDC tal foi substituída, a resolução tal foi substituída, ok? Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, elas estão vigentes ainda. Mas, como eu falei, se você souber, escreve nos comentários se no futuro próximo, ou quando você estiver assistindo o vídeo, ela for substituída, certo? E antes de a gente continuar aqui, vou detalhar elas, se inscreve no nosso canal, tá? Se esse vídeo aqui for interessante para você, você vai assistir até o final, eu espero. Se esse vídeo for interessante para você, se inscreve no canal, ativa a notificação e compartilhe com os colegas que se interessam por esse tipo de assunto. Aqui no nosso canal, youtube.com/verandocd, a gente trata dos principais assuntos relacionados ao universo farmacêutico, tá? Fica até o final também, porque no final, lá pro finalzinho, vou deixar um presente para quem fica assistir até o final, hein? Então quem estiver assistindo até quase o final vai ganhar um presente, confia. E eu vou deixar lá no final do vídeo mesmo um QR Code, 2 QR Codes com essas resoluções. Aqui no nosso vídeo a gente vai destacar os principais pontos da RDC 96 de 2008 e da Resolução 724 de 2022. Mas eu acho que é interessante, além dos pontos que eu vou destacar aqui, que vocês leiam essas resoluções na íntegra. Então, eu vou deixar no final do vídeo o QR Code para vocês acessarem o QR Code e poderem ler essas resoluções na íntegra. Combinado? Então vamos lá? Como eu tinha falado com vocês, se inscreve no canal. A principal resolução que fala sobre propaganda é a RDC 96 de 2008. Tá? Então, a Anvisa ela vai normatizar, regular o que pode e o que não pode. Então, a RDC 96 de 2008 dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial de medicamentos, os remédios.
tá? Professor, o que pode, o que não pode fazer? Quer saber? Então vem comigo aqui que a gente vai destrinchar na RDC 96 de 2008. Mas eu acho interessante também, depois que a gente destrinchar, falar mais sobre a 96 de 2008, falar um pouco sobre a resolução do Conselho Federal de Farmácia 724 de 2022. Por quê? Porque ela trata do Código de Ética. Ela dispõe sobre o Código de Ética, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções ético-disciplinares para nós farmacêuticos. Tá? O que é direito e dever do farmacêutico? Quer saber? A gente vai falar um pouquinho nessa resolução 724, nesse vídeo, abordando a questão da propaganda de medicamento. Tá? Então vamos avançar? Muito bem. Então, vamos falar mais com detalhes, então, alguns pontos da RDC 96 de 2008, que trata da propaganda e publicidade de medicamentos de remédios. O que ela diz aqui? No seu artigo 3º, somente é permitida a propaganda ou publicidade de medicamentos regularizados na Anvisa. Faz sentido. Você só vai poder fazer propaganda, divulgar medicamentos, remédios, que estejam regulados na Anvisa, estejam registrados na Anvisa. E vender também, naturalmente, só medicamento que está regulado na Anvisa, registrado na Anvisa. A propaganda ou publicidade deve ser procedente de empresas regularizadas perante o órgão sanitário competente, quando assim a legislação exigir, ainda que a peça publicitária esteja de acordo com este regulamento. Então, por mais que você faça uma propaganda de um produto, de um medicamento ou um remédio, que esteja seguindo os detalhes que essa RDC coloca, que a gente vai citar aqui, mas você só pode fazer essa propaganda se aquele produto for de uma indústria farmacêutica e essa indústria farmacêutica estiver registrada na Anvisa. E esse produto, esse medicamento também estiver registrado na Anvisa. Ok? Continuando. Artigo 4º. Não é permitida a propaganda ou publicidade enganosa, abusiva e ou indireta. Então, você não pode fazer propaganda enganosa. Querer vender gato por lebre, né, como o pessoal falava antigamente. Você não pode inventar informações. Tal medicamento serve para... vai curar a diabetes. Ele cura a diabetes? Ou ele é para o tratamento da diabetes? Atenção, tá? Cuidado. E tem a questão ainda que a gente vai ver daqui a pouco, a questão de quem é o público-alvo. Então, não faça propaganda enganosa. Professor, mas eu vejo gente na televisão fazer propaganda enganosa. Aí é questão de fazer denúncia. Você é farmacêutico. Você é dono de farmácia, dono de drogaria. Você é balconista. Eu quero ganhar minha comissão. A gente está lidando com medicamentos, remédios, como você queira chamar. Então, a saúde do paciente está em primeiro lugar. E até a sua liberdade também. Cuidado, hein? Não vai fazer propaganda enganosa, não, hein? Porque senão, além de você colocar o risco à saúde de um paciente, de uma pessoa, de uma criança, de um idoso, não importa de quem seja, você ainda pode estar colocando em risco a sua liberdade. Não faça propaganda enganosa. O barato sai caro. Além de ser um crime contra a saúde pública, né? Artigo 5º. As empresas não podem outorgar, oferecer, prometer ou distribuir brindes, benefícios e vantagens aos profissionais prescritores ou dispensadores. Quem é o prescritor? Na maioria das vezes vai ser o médico, aquele que prescreve, ou o dentista, né? Ou dispensadores. Quem é o dispensador? Farmacêutico, balconista. Então, vou repetir, hein? As empresas não podem outorgar, oferecer, prometer ou distribuir brindes, benefícios e vantagens aos profissionais prescritores ou dispensadores, aos que exerçam atividade de venda direta ao consumidor, bem como ao público em geral. Quem fala isso não sou eu. É a RDC 96 de 2008, que no momento da gravação desse vídeo se encontra vigente. E desde 2008, hein? Então, você é empresa, você é distribuidora, não pode distribuir brinde, benefício, vantagens. Você é farmácia, cuidado, hein? Cuidado para não ter uma infração sanitária. Vamos continuar? Professor, mas eu conheço gente que faz isso. Cuidado,
gente está falando aqui o que a RDC determina. E a gente tem que seguir o quê? O que a legislação determina. Hoje não. Desde 2008, a legislação diz que empresas não podem outorgar, oferecer, prometer ou distribuir brindes, benefícios e vantagens aos profissionais prescritores ou dispensadores, aos que exerçam atividade de venda direta, ao consumidor, bem como ao público em geral. Aqui, atenção, eu estou falando de propaganda de medicamento, ok? Propaganda de remédio, medicamento, certo? Continuando. Artigo 8º. Nesse artigo 8º aqui, a gente vai destacar, ele destaca nesse artigo 8º. Esse artigo 8º é extremamente importante. Por quê? Ele fala o que é vedado. O que é vedado? Vedado significa proibido. O que é proibido? O que é proibido na propaganda ou publicidade de medicamentos, remédios? Como eu falei novamente, essa RDC 96 de 2008 trata da propaganda e publicidade de medicamentos, remédios, ok? Aqui eu não estou falando de cosmético nem suplemento. Estou falando de medicamento. Essa RDC é para medicamento. Ok? Então, o que é vedado? O que é proibido na propaganda e publicidade de medicamentos? Você que é farmacêutico, você que é balconista, você que é dono de farmácia, dono de drogaria, você que quer abrir uma farmácia, quer abrir uma drogaria, você que tem uma empresa de publicidade de medicamentos, ou melhor, uma empresa de publicidade, está fazendo marketing, quer ter uma empresa de marketing, quer ter clientes da indústria farmacêutica, quer ter clientes de farmácia e drogarias, o que pode e o que não pode. A RDC 96 de 2008. Você que é estudante de farmácia, quer ser farmacêutico, quer trabalhar nessa área. A RDC 96 de 2008. Artigo 8º. É vedado. É proibido. O que você não pode fazer? Vamos destacar aqui, ponto a ponto, o que não pode fazer na propaganda de medicamentos, remédios. Medicamentos, né? É o termo mais adequado. Eu sei que, um parênteses, eu sei que às vezes a gente usa medicamento e remédio como sinônimo, mas não é um sinônimo muito feliz, porque todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Em outra oportunidade eu faço um vídeo explicando isso, ok? Atenção, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Mas isso fica assunto para outro vídeo. Mas vamos lá, medicamento. O que é proibido na propaganda? Estimular ou induzir o uso indiscriminado de medicamentos. Então, é proibido o estímulo, induzir o uso não racional de medicamentos. Aquele papo que tem gente que, às vezes até autoridades aí, falava: se não faz bem, mal não faz. Não tem problema ficar usando tal medicamento X ou Y. Não pode. Isso é uma infração sanitária. A Anvisa proíbe desde 2008. Não importa quem esteja falando. Não importa se é A ou B, ou C ou D. Não importa se é vermelho ou azul. Não pode estimular o uso de medicamentos discriminadamente. O medicamento tem que ser utilizado só se precisar. E quem tem que indicar é o profissional de saúde habilitado. Ok? Atenção, hein, farmacêutico. Atenção, balconista. Atenção, dono de farmácia e drogaria. Atenção, você que está fazendo a propaganda de medicamento. Não pode estimular e induzir o uso indiscriminado de medicamento. Não pode. Um parênteses aqui. Uma vez eu fui num congresso, faz tempo isso, até um congresso sobre o uso racional de medicamentos, que foi lá em Fortaleza, na época que eu fiz, na época que eu estava no mestrado, eu acho. Acho que foi. Faz tempo isso. Eu fui no congresso sobre o uso racional de medicamentos. Aí eu fui do hotel até o congresso de táxi. Na época não tinha nem Uber, pra você ver como faz tempo. Aí eu falei com um motorista que estava indo no congresso sobre o uso racional de medicamentos. O motorista achou que eu estava indo no congresso onde a gente ia aprender técnicas de venda de medicamentos, onde eu estava querendo estimular o consumo de medicamentos. Aí eu falei: não, é o contrário. É para usar só se realmente precisar. E isso tem que ser... não pode ser indicado por qualquer pessoa. Tem que ser por profissionais de saúde habilitados. Ok? Lembra, quem é o profissional do medicamento? O profissional do medicamento é o farmacêutico. Outros profissionais podem prescrever, né? Mas quem é o profissional do medicamento é você, farmacêutico. Nós, farmacêuticos. Vocês, futuros farmacêuticos. Ok? Outros profissionais podem trabalhar, eventualmente, prescrevendo. Mas quem é que faz o medicamento? Quem estuda inúmeras fisiopatologias e farmacoterapias na faculdade? Quem é?
Então, já vi que a resposta é o farmacêutico. Mas enfim, estou fugindo aqui ao tema. Vamos ver aqui questão de propaganda. Então, a gente, né? O que é proibido? Estimular e induzir o uso indiscriminado. Sugerir ou estimular diagnósticos ao público em geral. Cuidado. Incluir imagens de pessoas fazendo uso do medicamento. Não pode. Não pode ter uma peça publicitária que sugira que tal pessoa está usando aquele medicamento. E parece que nem propaganda de bebida. Parece que certas propagandas de bebida, alcoólica, parece que também não pode ter pessoas bebendo. Já ouvi falar, não sei se é bem verdade. Mas já ouvi falar que não pode ter gente bebendo na propaganda. Você pode estar segurando, mas bebendo mesmo não pode. No caso aqui do medicamento, também não pode. Tá? No caso do medicamento eu sei. Por quê? Está na RDC 96 de 2008. Outra coisa que não pode, é vedado não pode. Sugerir que o medicamento possua características organolépticas agradáveis. O que é isso, professor? Você não pode falar que esse medicamento é saboroso. Olha essas expressões aí, entre aspas. São expressões, palavras, termos que você não pode citar na sua propaganda. Seja ela na rádio, seja ela na internet, seja ela na televisão, seja ela no banner que você vai deixar na sua drogaria, na sua farmácia. Expressões que você não pode usar. Saboroso, gostoso, delicioso ou expressões equivalentes. Ok? Bem como a inclusão de imagens ou figuras que remetam à indicação do sabor do medicamento. Né? Então, desenho de um morango. Não pode. Ok? Eu posso falar qual é o sabor? A gente vai ver daqui a pouco que pode. Mas cuidado para não falar que é saboroso. Não colocou... Tá falando aí, inclusão de imagem ou figura que remeta à indicação do sabor, isso não pode. Você vai ver que você vai poder falar que é sabor morango, isso vai poder. Mas você não vai falar que é delicioso, não pode. Você não vai poder colocar um desenho de um morango, como aí fala da inclusão de imagem, isso não pode. Ok? Antes da gente continuar a falar o que é proibido na propaganda, na publicidade de medicamentos, não é só isso não. Aqui tem 6 nesse slide, mas a gente tem mais. Antes de a gente continuar falando o que pode, nesse caso aí, o que não pode, não se preocupe. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar o que pode e o que não pode na propaganda e na publicidade de medicamentos, ok? A gente está aqui falando nesse início o que não pode. Daqui a pouco a gente vai falar o que pode, tá? O que é permitido. Mas antes de a gente continuar, tem mais coisas que não é permitido. Antes de a gente continuar, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o professor Verano. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo na atualização de vocês. Sou farmacêutico, tenho habilitação em homeopatia, tenho especialização em manipulação farmacêutica e sou mestre em saúde coletiva. Tá? Convido vocês a ficarem até o final do vídeo, porque mais lá para o final a gente vai... eu vou colocar para vocês um presente, tá? Vou disponibilizar para vocês um presente para quem ficar até o final do vídeo, ou mais próximo do final do vídeo. E vou colocar lá no final do vídeo também, aí mais no finalzinho mesmo, 2 QR Codes da RDC 96 de 2008 e da resolução do Conselho Federal de Farmácia que trata do Código de Ética, ok? Lá no finalzinho. Então fica até o final do vídeo. Também sou autor de alguns cursos online, como esse curso de cálculo de medicamentos e transformação de soluções. Quem quiser saber mais sobre esse curso ou de outros cursos, acessa o QR Code ou o link do primeiro comentário fixado. E para quem é do universo da farmácia e manipulação, da farmácia magistral, ou quer conhecer um pouco mais, eu sou autor do e-book Introdução à Farmácia e Manipulação, que está disponível na Amazon e na Hotmart. Link, primeiro comentário fixado. E se inscreve no nosso canal, youtube.com/veranocd. Você quer saber mais sobre o universo farmacêutico? Quer assistir vídeos do universo farmacêutico, da profissão farmacêutica, das diferentes áreas de atuação, drogaria, farmácia magistral, cosmetologia, fitoterapia, homeopatia, indústria farmacêutica, entre outras áreas, outras temáticas relacionadas ao universo farmacêutico, se inscreve no nosso canal. E convido também a vocês me seguirem lá no Instagram, @veranocd. Vamos continuar? Então, turma, continuando o nosso vídeo, vamos continuar a ver o que é proibido na publicidade ou propaganda de medicamentos. O que é vedado? Continuando, o artigo 8º, ele fala que é proibido empregar, utilizar imperativos. Como assim, professor? Imperativo é expressão de ordem. Então, utilizar imperativos que induzam diretamente ao consumo de medicamentos, tais como
tenha, tome, use, experimente. Então, aí ele até colocou alguns exemplos, colocou entre aspas aí. Então, é proibido, é vedado você usar na propaganda, na publicidade de medicamentos, seja na rádio, na televisão, impresso, na revista, na internet, no banner que eu vou colocar na minha farmácia, minha drogaria. Não pode usar para propaganda de medicamento. Tenha, tome, use, experimente. Ou qualquer termo imperativo. Faça, né? Experimente, como está aí mesmo. Não pode utilizar, ok? Atenção, você farmacêutico, você dono de farmácia, drogaria, você que trabalha na propaganda, não deixa que esses termos sejam utilizados. Mas por que não, professor? Porque a RDC 96 de 2008 veda, proíbe o uso desses termos, ok? Não sou eu que proíbo, é a nossa amiga Anvisa, pela RDC 96 de 2008, ok? Outra coisa que é proibida, fazer propaganda ou publicidade de medicamentos e ou empresas em qualquer parte do bloco de receituários médicos. Mas veja só, a gente falando de propaganda de medicamento, tá? Então, a indústria farmacêutica quer fazer um bloquinho e dar para o médico lá. Isso é bem comum, né? E ter propaganda de medicamento não pode, tá bom? Não pode ter o nome lá do medicamento XY, não pode, tá? Medicamento não pode. Mas se for o nome da indústria? Bem, o nome da indústria não está falando nada. Mas o nome do medicamento não pode. Ok? Então não pode estar no receituário do médico. Ou, ele falou do médico, né? Mas vamos entender receituário do prescritor. Ok? Não pode criar expectativa de venda. Tá? Você comprando, você vai conseguir vender o meu medicamento. A indústria farmacêutica, imagina, chega lá para a drogaria e fala, você vai conseguir vender esse medicamento aqui, ó. É muito fácil de vender. Então, isso é realmente difícil você provar, né? Mas criar expectativa não pode. Divulgar como genéricos os medicamentos manipulados ou industrializados que não sejam genéricos, no termo da lei 9787 de 99, que é a lei dos genéricos. Então, você só pode falar que é genérico aquilo que realmente é genérico. Medicamento manipulado não é genérico. Medicamento industrializado, né, a especialidade farmacêutica, que não é genérico, não pode falar que é genérico. Não pode enganar o seu cliente, não pode enganar seu paciente, como você queira chamar. Não engane, ok? Você não pode falar que é genérico aquilo que não é genérico. Não tem nem sentido, né? Não precisa nem estar escrito isso, né? Mas é bom deixar bem claro. Não pode. Usar expressões ou imagens que possam sugerir que a saúde de uma pessoa poderá ser afetada por não usar o medicamento. Então, sugerir que, se você não usar esse medicamento aqui, você vai piorar, você vai ter diabetes. Se não usar esse medicamento aqui, você vai ter pressão alta. Não, tá? Lembre-se, apenas profissionais devidamente habilitados legalmente pelo seu conselho respectivo profissional que podem prescrever ou indicar, ok? Medicamentos. Ele está falando aqui de medicamentos, tá? Continuando. Muito bem, agora vamos falar o que é proibido. O que é permitido até agora, professor? Você só falou que era proibido. Poxa, minha propaganda não pode ter nada. Calma, pode sim. A RDC 96 de 2008, ela normatiza a propaganda de medicamento, a publicidade de medicamento. Ela fala que não pode, mas fala também o que é permitido, tá? Atenção, se esse vídeo aqui estiver fazendo sentido para você, estiver sendo interessante, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os colegas se você acha que vão gostar desse tipo de assunto, ok? O nosso canal do YouTube, youtube.com/verãocd, é voltado para o universo farmacêutico, tá? Então, se você quer ser farmacêutico, é farmacêutico, trabalha na área farmacêutica, drogaria, farmácia de manipulação, indústria, cosmético, hospital, entre outras áreas correlatas, eu acho que você vai gostar do nosso canal, ok? Tenho certeza que sempre vai ter um vídeo interessante para vocês. Mas, o que é permitido? O que eu posso, afinal de contas, fazer na minha propaganda de medicamentos? Qualquer coisa? Não. Bastante coisa eu já havia ali que não, antes, no artigo 8º, que não podia. Mas o que eu posso fazer? Utilizar figuras anatômicas a fim de orientar o profissional de saúde ou o paciente sobre a correta utilização do produto. Então,
Se o foco, né, é você orientar como utilizar o medicamento, isso pode aparecer. Segundo, informar o sabor do medicamento. Como eu falei, lá no artigo 8º, certas expressões como saboroso, delicioso, ou o desenho de algo que representa o sabor, não pode. Mas informar o sabor pode. Então, sabor morango, sabor framboesa, escrito pode. Mas não pode sugerir que é escrever saboroso. Não, isso não, tá? O que é permitido? Utilizar expressões tais como seguro, eficaz e qualidade, em combinação ou isoladamente, desde que completadas por frases que justifiquem a veracidade da informação, as quais devem ser extraídas de estudos vinculados em publicações científicas e devem estar devidamente referenciadas. Isso é uma coisa importante. Se você está falando que é seguro, então me mostra o estudo que está falando, que comprova que esse medicamento é seguro, eficaz e de qualidade. Você colocou essas palavras, então tem que colocar o estudo aonde, nessa publicidade, nessa propaganda, o estudo que comprova isso. Ok? Continuando. Então, atenção. Continuando, vamos ver o que é permitido. É permitido na propaganda de publicidade de medicamentos utilizar expressões como absoluta, excelente, máxima, ótima, perfeita, total, relacionados à eficácia e à segurança do medicamento, quando fielmente reproduzidas de estudos veiculados em publicações científicas e devidamente referenciadas. Então veja que alguns termos você pode utilizar, mas tem que referenciar. Seguro, qualidade, segurança, eficácia, qualidade, pode citar. Absoluto, excelente, máximo, ótimo, perfeita, total. Quando isso é relacionado à segurança e eficácia do medicamento, pode citar, mas tem que referenciar. O que é referenciar, professor? Escrever lá embaixo qual é o estudo que usa esses termos. Qual é o estudo que comprova a segurança, eficácia e qualidade. Ok? Isso é referenciar. Não sei se vocês já viram, mas as propagandas que normalmente, mas tem que ser assim, né? As propagandas que usam esses tipos de termos, tem sempre embaixo, nem que seja pequenininho, né, escrito lá o artigo científico. Repara lá, começa a reparar agora, tá? Normalmente são vários até, né? Ou alguns, pelo menos. O que é permitido? O que eu posso fazer na minha publicidade, na minha propaganda de medicamentos? Quando constar das propriedades aprovadas no registro do medicamento, na Anvisa, informar que o medicamento pode ser utilizado por qualquer faixa etária, inclusive por intermédio de imagens. Então, se aquele medicamento tiver registrado na Anvisa, que ele pode ser utilizado por qualquer idade, você pode colocar isso na sua publicidade, na sua propaganda. Ok? Continuando. Essa parte aqui é extremamente importante. Olha o que o artigo 10º fala na RDC 96 de 2008. Atenção! Você dono de farmácia, você dono de drogaria, você balconista, você que está na área de propaganda, de marketing da farmácia, da drogaria, você farmacêutico. Atenção! Os programas de fidelização realizados em farmácia e drogarias, dirigidas ao consumidor, ao público, ao paciente, coloquei em caixa alta, não podem ter medicamentos como objetos de pontuação, troca, sorteios ou prêmios. Não pode. Atenção, é comum a gente ver promoções em farmácias, em drogarias, em que se você comprar a partir de tantos reais, a partir de X reais, você ganha um cupom para poder concorrer a uma bicicleta, a um cesto tipo de produtos, né? A um carro, quem sabe. Às vezes, você vê farmácias e drogarias fazendo esse tipo de propaganda. Às vezes, você que é uma farmácia, uma drogaria pequena, quer aumentar o seu giro, né? Pega e quer fazer um programa desse de fidelização para poder aumentar o giro. Afinal de contas, você que é uma farmácia, você que é uma drogaria comercial, você é um estabelecimento de saúde, mas se é privado, você tem que ter lucro para se manter, não é verdade? Mas atenção, você pode fazer promoções, programas de fidelização, mas não pode ter medicamento com pontuação, ok? Então, você pode fazer assim, a partir de tantos reais, se você comprar na minha farmácia, na minha drogaria, você ganha um cupom para concorrer a um prêmio.
Mas esse valor aqui de tantos reais é exclusivo na compra de cosméticos ou outros produtos que não sejam medicamentos. Porque a segunda RDC 96 de 2008, esses programas de fidelização, ou qualquer premiação assim, não pode ter medicamento incluso. Por que não pode? Porque você não pode estimular o consumo de medicamentos. Você não pode estimular o uso indiscriminado de medicamentos. Você não pode promover o uso não racional de medicamentos. Não pode, tá? Não pode. Então, por favor, quer fazer um programa de fidelização? A partir de tantos reais, você vai ganhar um cupom e concorrer a um prêmio? Pode fazer na sua farmácia e drogaria, mas não inclua medicamentos, ok? Não cometa esse erro, é uma infração sanitária. Combinado? Eu sei que o nosso vídeo está um pouco longo, tá? Praticamente uma aula sobre o que pode e o que não pode na propaganda de medicamentos. Mas eu acho que é importante para vocês, farmacêuticos, para vocês balconistas, para você que é dono de farmácia e drogaria, para você que trabalha fazendo propaganda de medicamentos, agências. Eu acho que esse vídeo, apesar de estar sendo longo, eu acho que está sendo bem interessante para vocês. Se estiver, compartilhe com seus colegas, se inscreve no canal e deixa o like. Combinado? Continua com o vídeo, hein? Não terminamos. Atenção! Artigo 11, RDC 96 de 2008. A comparação de preços dirigida aos consumidores somente pode ser feita entre medicamentos que sejam intercambiáveis, no termo da lei dos medicamentos genéricos. Então, você só pode comparar preços de medicamentos intercambiáveis. Quem são os medicamentos intercambiáveis? Medicamento de referência e genérico. Medicamento de referência e similar e equivalente. Esses são os medicamentos intercambiáveis. Ok? Então, cuidado. Somente aos profissionais prescritores, médicos, dentistas, é permitida a comparação de preço entre medicamentos que não sejam intercambiáveis. Então, somente para quem prescreve que você pode fazer uma propaganda e que você está comparando o preço entre medicamentos que não são intercambiáveis, né? Um referência e um similar que não é equivalente, né? Ou similar com outro similar, tá? Então, somente aos profissionais prescritores é permitida a comparação de preço entre medicamentos que não sejam intercambiáveis, com base em informações mercadológicas, desde que tenham o mesmo princípio ativo, né? Mas não só o princípio ativo, né? Princípio ativo, concentração, forma farmacêutica, senão não tem sentido. Quinto, aí no artigo 11 eu destaquei o primeiro e o quinto inciso, né? Quando as farmácias e drogarias anunciarem descontos para medicamentos, seja com intermédio de anúncios veiculados na televisão, rádio, impressos, faixas ou qualquer outro meio, devem ter disponível em local visível ao público lista dos medicamentos anunciados, com preço reduzido, conforme artigo 18 dessa RDC 96 de 2008. Tá? Então tem que ter essa lista aí pública para os seus clientes, pacientes. Ok? Avançando. Então, a gente está vendo nessa RDC 96 de 2008 vários pontos importantes, o que é permitido e o que não é permitido. Tá? Como eu falei com vocês, eu destaquei aqui nessa RDC, no nosso vídeo aqui, nessa RDC 96 de 2008, aquilo que eu acho interessante mostrar para vocês aqui, né? Os principais pontos, digamos assim, na minha opinião. Mas é muito importante que você leia essa RDC 96 de 2008 na íntegra. Tá? O vídeo já está um pouco longo, bastante longo. Se eu coloco ela aí na íntegra, aí que fica longo mesmo, tá? Então, assiste nosso vídeo e no final do vídeo eu vou deixar o QR Code da RDC 96 de 2008 para você baixar. Depois você baixa e lê ele completo. Professor, esse vídeo tá muito longo mesmo, hein? Rapaz do céu. Veja esse vídeo com calma. Não precisa ver tudo de uma vez não, tá? Qualquer coisa deixa para ver em 2, 3 dias ou mais, tá? Eu sei que realmente às vezes pode ficar cansativo, mas eu acho que é muito importante esse vídeo para vocês. Principalmente para quem é dono de farmácia e drogaria. Ou você que tem uma agência de publicidade. Faz coisa errada não, hein? Contrata farmacêutico, rapaz. Tem farmacêutico na sua agência de marketing, de publicidade? Poxa, é um mercado aí grande. Contrata farmacêutico, tá? Vamos lá. RDC 96 de 2008, artigo 19. Quando as farmácias e drogarias utilizarem frases para informar a redução de preços para grupo de medicamentos, tais como desconto para anticoncepcionais, genéricos com 30% de desconto, genéricos com até 90% de desconto, não podem ser utilizados, coloquei até em caixa alta e sublinhado, hein? Não podem ser utilizados outros argumentos de cunho publicitário.
tá? Então, você tem que usar essas frases bem limpas, bem cruas mesmo, tá? Descontos de até 10% em anticoncepcionais, em genéricos, tá? Tem que ser bem cru mesmo, tá? Até para não estimular o uso não racional de medicamentos. Cuidado. Cuidado, farmacêutico, dono de farmácia, drogaria, balconista. Aqui a gente está citando a RDC 96 de 2008. Mas a gente tem várias resoluções, para quem é drogaria e farmácia, que devem seguir também. Tá? A gente tem um vídeo aqui no canal que fala quais são as principais legislações que as drogarias devem seguir. Serve para farmácia também. Tá? Depois assiste lá com calma. Tá bom? Se esse vídeo estiver sendo interessante para vocês, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os colegas. Mas não acabou ainda. Rapaz, não acabou? Não acabou. Vamos continuar. Esse vídeo aqui está sendo bem longo, está sendo acho que um dos mais longos que eu tenho aqui no nosso canal, hein? Mas eu acho que é importante. Como eu falei, se estiver cansativo, não veja tudo de uma vez. Veja aos poucos. Mas deixe seu like. Escreva nos comentários que tipo de assunto você acha interessante eu abordar aqui, tá? Faltou isso, faltou aquilo. Escreve nos comentários. Me ajuda nesse vídeo aí. A gente já falou muita coisa, né? Mas, eventualmente, vai estar faltando alguma coisa. Destaca aqui embaixo, tá bom? Eu quero destacar com vocês, além da RDC 96 de 2008, também destacar a resolução do Conselho Federal de Farmácia, a resolução 724 de 2022. Por quê? Ela fala do Código de Ética. O que pode e o que não pode o farmacêutico fazer. O que é dever, o que é direito. O que é proibido também. Ela tem uma parte lá que fala sobre propaganda. O que é proibido ao farmacêutico inscrito no CRF. Ou seja, farmacêutico que está trabalhando. Fazer propaganda de substância, medicamento, procedimento ou técnica em saúde que contrarie a norma vigente, induz o usuário a erro, à exposição indevida ou ao uso irracional. Então, cuidado, hein? Você, farmacêutico, trabalhe numa farmácia, numa drogaria, e essa farmácia ou essa drogaria está fazendo uma propaganda, uma publicidade indevida, que contraria a RDC 96 de 2008, você está sendo conivente com isso, hein? Orienta o dono da farmácia ou o pessoal lá do marketing a corrigir aquilo. Se você é o responsável técnico, tudo que acontece na farmácia é sua responsabilidade, hein? Então, é papel seu como farmacêutico orientar o balconista, orientar o dono da farmácia e drogaria, orientar o pessoal do marketing. É papel seu. Quem sabe, quem tem obrigação de saber de legislação, claro que eu estou passando vídeo aqui para todo mundo, mas quem tem de verdade obrigação é o farmacêutico. É claro que, eu não sou farmacêutico, então eu vou descontrair, eu vou descumprir a RDC 96 de 2008. Não tem problema. Não pode também. Tá? Mas eu diria que a obrigação maior é do farmacêutico. Combinado? Então tá. Eu não sou farmacêutico ainda, eu sou um futuro farmacêutico. Então já vai aprendendo, hein? Quero ser farmacêutico. Então já vai aprendendo. Combinado? Como eu já falei, essas resoluções aqui que a gente está citando aqui no nosso vídeo estão vigentes no momento da gravação do nosso vídeo aqui, abril de 2025. Se você estiver vendo no futuro, e lá no futuro tiver sido revogada, alterada, algum ponto aqui, ou for substituída por outra resolução, escreve nos comentários. Me ajuda aqui. Esse vídeo aqui é para todo mundo. Me ajuda aqui. Combinado? Tá fazendo sentido esse vídeo? Tá bacana? Se inscreve no canal, compartilha. Vamos avançar aqui? Para quem está até o finalzinho do vídeo, vai ganhar um presente daqui a pouquinho, hein? Mas eu quero mostrar outra coisa para vocês. Vem comigo. Nossa, que vídeo longo, professor. Calma, não sai ainda. Que eu quero indicar para vocês mais 2 vídeos do nosso canal. E para quem ficar até o final do vídeo, daqui a pouquinho vamos dar um presente para quem ficar até agora. Para quem ficar até daqui a pouquinho tem um presente. Calma aí, calma. Que nem diz o outro, né? Para. E para quem ficar até o finalzinho mesmo, tem o QR Code com essas 2 resoluções, da RDC 96 de 2008 e do Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Tá? Como eu falei, a gente destacou os principais pontos da RDC 96 de 2008, mas leia ela na íntegra, não custa. Tá? Salva ela no seu celular, no seu computador, para você sempre ficar de olho. Além do nosso vídeo, naturalmente, que você sempre vai poder acompanhar e revisar. E o Código de Ética também, eu destaquei aqui a parte da propaganda, mas é interessante você, farmacêutico, conhecer ela como um todo, tá bom? Mas eu queria convidar vocês a conhecerem também outros 2 vídeos do canal. A gente tem um vídeo aqui recente que eu falo sobre o RQE, né? Um vídeo um pouco mais recente sobre o RQE. CRF revela tudo sobre o RQE, o que o farmacêutico precisa saber em 2025. O RQE é o Registro de Qualificação de Especialista, que, segundo a Resolução 4 de 2025, para você se intitular especialista, você tem que solicitar o RQE ao CRF.
Quer saber um pouquinho mais? Assiste esse vídeo. E o outro também muito interessante para quem trabalha em drogaria e farmácia é esse vídeo aqui, ó, aqui em cima. Quais as principais legislações para as drogarias? Quer saber quais são as principais? Eu comentei também quais são as principais, destaquei. Inclusive, indiquei essa RDC 96 2008 nessa resolução, nesse vídeo, tá? Assiste esse vídeo aqui. Quem trabalha em farmácia, drogaria, é muito interessante vocês assistirem, tá bom? Vou deixar o link desses vídeos no primeiro comentário fixado, ok? Mas, professor, você tinha falado que ia ter um presente para quem ficar até o finalzinho do vídeo. Além dos QR Codes, hein? Vamos lá? Muito bem, depois dessa aula sobre propaganda, publicidade de medicamentos que você pode ter na sua farmácia, na sua drogaria, ou mesmo na televisão, na rádio, na internet, impresso, seja onde for, eu queria dar de presente para vocês, se ficar aqui até esse momento do vídeo, um cupom de 10% de desconto no meu e-book Introdução à Farmácia de Manipulação. Você quer conhecer mais sobre a farmácia de manipulação? Você quer começar a trabalhar na farmácia de manipulação? Quer conhecer mais sobre vidrarias, equipamentos, legislação da farmácia magistral? Quer exemplos de fórmulas de medicamentos, de cosméticos? Quer saber ficar por dentro dessa área, que é muito interessante? Então, compre nosso e-book Introdução à Farmácia de Manipulação. Ele está disponível na Amazon e na Hotmart. Mas esse desconto de 10%, usando o cupom farmacêutico até dia 30 de abril, você vai ter um 10% de desconto na plataforma Hotmart. Esse desconto aí é exclusivo para você adquirir nosso e-book na Hotmart. Link, primeiro comentário fixado ou aqui nesse QR Code, ok? Nosso e-book está bem baratinho, mas se você colocar o cupom farmacêutico, ainda ganha 10% de desconto, hein? Ó que bacana, hein? Para você que ficou até essa altura do vídeo, hein? Guerreiro, hein? Continuando, ou guerreira. Continuando. Muito bem, doutores. Prometi e é verdade. Para quem ficou no finalzinho, segue aí o QR Code para você baixar e ler na íntegra. A RDC 96 de 2008, que fala sobre a publicidade, né? E a propaganda de medicamentos, o que pode, o que não pode. A gente destacou aqui os principais pontos, mas lê na íntegra, é importante. E também o QR Code aqui da resolução do Código de Ética Farmacêutico, tá? A gente destacou aqui no nosso vídeo a questão da publicidade, propaganda, né? Mas lê ele na íntegra, porque nele está falando o que pode, o que o farmacêutico pode fazer, o que não pode, o que é direito, o que é dever, como um todo, tá? Se você é farmacêutico, quer se tornar farmacêutico, é interessante você conhecer, ok? Você, então, que é farmacêutico, balconista, dono de farmácia, dono de drogaria, quer ser dono, trabalha em marketing, quer fazer propaganda de medicamento, tem que seguir a RDC 96 de 2008, tá? Turma, muito obrigado por estar aqui assistindo até essa altura. Meu Deus do céu, hein? Quase 1 hora de vídeo, hein? Muito obrigado pela atenção. Desculpe o vídeo longo, mas assiste e vai assistindo aos poucos, se for o caso. Se inscreve no canal, compartilha. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser muito bom para vocês não cometerem erros. Ih, rapaz, eu estava cometendo esse erro aí. Não comete mais. Não dê mais desculpa, hein? Se inscreve no canal, assina o sininho para saber de novos vídeos, compartilha com seus colegas. Muito obrigado pela atenção. Não perca novos vídeos. Saúde e paz. Tchau, tchau, hein? Até a próxima. Tchau.